Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. O texto que nós vamos ler hoje está no livro de Êxodo, capítulo 3, do primeiro verso ao verso de número 15. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu para ele numa chama de fogo, no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou: que coisa maravilhosa! Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio daquele espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, ele respondeu. E Deus disse: pare onde você está e tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E Deus continuou: eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés então cobriu o rosto, porque ficou com medo de olhar para Deus. Mas o Senhor lhe disse: eu tenho visto como meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido seu pedido de socorro por causa dos seus torturadores. Sei o que estão sofrendo. Por isso desci, a fim de libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa, uma terra rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha, eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo. Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar da terra do Egito o povo de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês me adorarão neste monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. Versículo de número 13 agora. Porém Moisés disse: quando eu for falar com os israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar: qual é o nome dele? O que é que eu direi? E Deus disse: eu sou quem eu sou. E disse ainda: você dirá o seguinte: eu sou me enviou a vocês. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, me enviou até vocês. Este é o nome dele para sempre, e assim será lembrado em todas as gerações. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Nós vimos que Moisés foi criado no palácio egípcio como filho da filha do faraó. Todo o conforto, toda a mordomia, todos os prazeres, toda a cultura, toda a tecnologia do Egito estavam à sua disposição. Moisés viveu 40 anos recebendo do bom e do melhor, até que se envolveu numa confusão entre um hebreu e um egípcio, acabou matando o egípcio, e isso soou muito mal aos ouvidos do faraó, que decidiu matar Moisés. E isso fez com que Moisés saísse do Egito, fugido para a região do deserto, e ali passasse a viver de favor na casa de Jetro, um sacerdote em Midian, o qual acabou entregando para Moisés a sua filha em casamento. Moisés casou com a filha de Jetro e teve um primeiro filho, a quem ele deu o nome de Gerson, porque dizia: eu me tornei peregrino numa terra estranha. Dois momentos distintos na vida de Moisés: 40 anos no palácio do Egito e depois 40 anos no deserto, numa família que o acolheu, cuidando de um rebanho que nem seu era, vivendo uma vida completamente diferente daquela que ele havia vivido
no palácio do Egito. E ao final desse tempo, depois de Moisés ter vivido todo esse tempo na terra do deserto, na casa de Jetro, naquele ambiente no qual Jetro vivia, é que acontece esse episódio sobre o qual nós acabamos de ler. Depois de 40 anos no palácio, que foram seguidos por 40 anos de deserto, porque uma coisa foi tirar Moisés do palácio, outra coisa foi tirar o palácio de Moisés. E Deus tinha planos na vida de Moisés, que incluíam, dentre outras coisas, que Moisés soubesse viver na região do deserto, que Moisés soubesse o que era a vida de um peregrino, o que era cuidar de animais em condições desfavoráveis, o que era achar água, o que era achar comida, o que era sobreviver ao calor insuportável, o que era sobreviver ao frio abaixo de zero. Tudo isso Moisés tinha que aprender a conhecer. E ao final, então, de 40 anos, nesse novo momento, Deus aparece para Moisés. E nessa aparição de Deus para Moisés, nós aprendemos algumas lições muito importantes. Por quê? Porque por 40 anos, Moisés foi o centro das atenções. Por 40 anos, Moisés estava no centro da história. Por 40 anos, a vida orbitava em torno de Moisés e Moisés podia fazer o que bem entendesse. Era livre, tinha recursos, tinha empregados, tinha servos, tinha conforto. Por 40 anos, Moisés olhou para o seu próprio umbigo. Nos 40 anos seguintes, Moisés tornou-se um Zé Ninguém. A vida não girava mais em torno dele, pelo contrário, a vida girava em torno de outras coisas, de outras pessoas. Ele era apenas um coadjuvante. Nos 40 anos servindo a Jetro, Moisés não passava de alguém que desfrutava do favor, da solidariedade, do amor, da bondade das outras pessoas. Moisés se tornou um espectador da vida. A vida não mais girava ao seu redor, mas agora acontecia diante dos olhos de Moisés. A vida passava e Moisés apenas observava a vida, cuidando daquele rebanho que ele tinha que cuidar. Moisés entrou numa fase de tremendo anonimato. Um anonimato que certamente matou os sonhos de Moisés, as expectativas de qualquer futuro, glorioso que seja. E de repente você encontra um Moisés que já não tem mais qualquer ambição, que já não tem mais qualquer anseio. Nesse momento, vem a nova fase da vida de Moisés, que não é uma recuperação daquela fase egocêntrica, autocentrada, e que também não é a continuação dessa fase acomodada, distante, fora de onde a vida acontece. Essa nova fase que começa com o encontro de Deus com Moisés é uma fase em que Deus é o centro das atenções e o seu servo Moisés é um agente de bênção nas mãos de Deus. É assim que Deus quer trabalhar na sua história. É assim que Deus quer trabalhar na minha história. Deus quer ser o centro da nossa vida e, ao mesmo tempo, nos transformar em agentes de transformação, de bênção nesse mundo em que nós vivemos. Deus não nos quer nem no centro da nossa própria história, como se o mundo girasse ao nosso redor, e nem afastados, distantes, eximidos de qualquer responsabilidade, indiferentes, alheios a tudo que acontece. Deus nos quer conscientes de que Ele é o centro da nossa história e de que nós podemos ser instrumentos de bênção nas suas mãos. E aí o que precisa acontecer nas nossas vidas é que nós tenhamos um encontro verdadeiro com o nosso Deus. Desses que fazem com que nós percebamos a grandeza do nosso Deus, desses que fazem com que nós entremos no ambiente da intimidade do nosso Deus. Se eu pudesse dar um título para essa nossa reflexão de hoje, eu diria que essa experiência de Moisés é um caminho para a intimidade do nosso Deus. As pessoas que querem
deixar de ser o centro das próprias vidas, ou que querem deixar de assistir a vida como quem está de fora, precisam aceitar o convite para aquela vida que se dá no ambiente da intimidade do nosso Deus. O salmista diz, no Salmo de número 25, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. O apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 8, verso 15, que nós não recebemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. Essa palavra tão linda, Abba, que é o nosso clamor pelo Pai que nos toma nos seus braços. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isso é, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas confiando-nos a palavra da reconciliação. São versículos que nos falam desse mundo da intimidade de Deus, esse universo que é a intimidade de Deus. Há uma música que você já ouviu na programação da Rádio Catedral que diz assim, que sejas meu universo. Quando Deus é tudo na nossa vida e a nossa vida se dá no contexto da intimidade de Deus. Foi o que aconteceu na vida de Moisés. Depois de 40 anos de egocentrismo, depois de 40 anos de anonimato, vem então os novos anos de intimidade com o Senhor. E como é que esse novo momento começa na vida de Moisés? Como é que essa nova fase se dá? Nós vamos aprender nesse texto que há um caminho a ser feito e que há algumas exigências para o nosso coração, de forma que nós também possamos caminhar nessa trilha da intimidade com Deus. E a primeira lição que nós aprendemos é que nós precisamos de sensibilidade para as coisas de Deus. Se você quer viver na intimidade de Deus, você precisará de sensibilidade para as coisas de Deus. Como isso, pastor? Veja na vida de Moisés. Moisés estava pastoreando um rebanho numa região desértica. E eu quero que você saiba, como defende Abraham Joshua Heschel, falando sobre esse texto, que numa região desértica, coisa mais comum do mundo é um arbusto pegando fogo. A combustão chamada natural na região do deserto é uma das experiências mais corriqueiras que uma pessoa pode verificar. Que um arbusto pegue fogo numa região em que o calor é escaldante, em que a areia funciona como refletora dos raios do sol. Sabe quando você era criança e pegava uma lupa para, através dos raios solares, queimar formigas, pedaços de papel? Crianças boazinhas queimavam papel. Crianças mais arteiras queimavam formiguinhas e pequenos insetos. Por quê? Porque o reflexo através da lupa intensifica várias vezes o calor do sol. Pense na areia. A areia como um grande refletor, fazendo com que aquele calor fique ainda mais forte. Por que as pessoas queimam mais quando estão na praia, por exemplo? Porque a areia faz com que o calor do sol ganhe em intensidade. Na praia até o mormaço queima. Até quando as nuvens estão cobrindo o sol, as pessoas se queimam por causa da areia. Pense no deserto. Calor escaldante, a areia funcionando como um grande refletor, arbustos ressequidos porque falta água. Naquele ponto em que eles podem pegar fogo a qualquer momento, combustão natural é das coisas mais corriqueiras no deserto. O que chama atenção nesse texto não é que um arbusto, uma sarça, ou como a minha versão aqui diz, um espinheiro, estivesse pegando fogo. O que chama atenção nesse texto é que Moisés tenha observado que ele pegava fogo, mas não se consumia. O milagre não é que um espinheiro pegue fogo. O milagre é que ele não se consuma.
O que chama atenção aqui não é o fogo é o menos importante. O mais importante é uma sarça que não se deixa consumir. O milagre não é a vinda do fogo, o milagre é a permanência do arbusto. Na teologia do fogo, o fogo entra no foco desse texto, mas na teologia da intimidade é um arbusto que continua vivo, apesar do fogo que lhe queima. É o desejo de seguir vivo, de seguir em frente. Moisés era aquela sarça. Moisés era aquele arbusto que, apesar do fogo do deserto, 40 anos queimando nas suas costas, não foi consumido e estava ainda a ponto de começar uma grande obra na presença de Deus. Que palavra linda essa para o seu coração. Você que já foi queimado pelo fogo, você que já ardeu em chamas, você que já foi provado como que pelo fogo e não se deixou consumir, ainda há fôlego de vida em você, ainda há certeza de um futuro na presença de Deus, ainda há convicção de um chamado, ainda há esperança. Porque a esperança não confunde. A esperança é a certeza de que Deus derramou seu amor nos nossos corações pelo Espírito Santo. Isso é bênção na nossa vida, meus irmãos. Que o fogo venha e nós não sejamos consumidos. A sarça era um símbolo do próprio Moisés, que foi queimado, mas que permanecia ali, pronto para ser usado nas mãos do nosso Deus. E o detalhe dessa experiência é que Moisés percebe esse detalhe. É que Moisés percebe essa beleza. Moisés percebe que a sarça queima, mas não se consome. E ele diz: eu vou olhar isso de perto. Isso se exige de quem quer intimidade de Deus, sensibilidade para as coisas de Deus. Eu vou ver isso de perto. Eu vou acompanhar isso de perto. Eu quero que isso faça parte da minha vida. Eu vou dedicar um tempo a mais a essa questão. Eu vou orar um pouco mais sobre isso. Eu vou deixar Deus falar comigo um pouco mais. Eu vou me deter um pouco mais nesse caminho. Quem não tem sensibilidade para as coisas de Deus passa reto. Quantos arbustos Deus já deve ter incendiado perto de você, mas o problema foi que você não viu. Você achou que era só mais um arbusto pegando fogo. Quantos cultos Deus agiu poderosamente, mas você não viu, porque você achou que era só mais um culto. Quantas reuniões de oração Deus tentou mudar a sua vida, mas você fechou o coração, porque você achou que era só mais uma reunião de oração. Falta sensibilidade para o povo de Deus. Sensibilidade para as coisas de Deus. Sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Moisés disse: eu vou olhar essa maravilha, um arbusto que pega fogo, que não é nenhuma novidade, mas que não queima, o que deve significar que a rotina da vida deve estar sendo invadida pelo milagre de Deus. Que bênção quando eu e você somos sensíveis para percebermos que a rotina da vida está sendo invadida pelo milagre de Deus. Essa é a primeira exigência. Sensibilidade. A segunda exigência é reverência. Reverência diante dos mistérios de Deus. Por quê? Porque quando Moisés decide se aproximar da sarça, a voz vem da sarça e diz: Moisés, tire as sandálias dos pés. Por quê, Senhor? Porque a terra em que você está pisando é santa. O mesmo Abraham Joshua Heschel destaca que nunca na história de Israel aquele ambiente, aquele lugar, aquele pedaço de chão foi considerado uma terra sagrada. Nunca Israel fez romarias em relação àquela terra. Não houve altares naquela terra. Não foram construídos altares ali. Por quê? Porque Moisés entendeu aquela declaração do Senhor. A terra é santa não porque ela é sagrada, não porque a terra é especial em si mesma, mas porque todo lugar onde Deus manifesta a sua presença
é região santificada. O que faz da minha vida uma vida santificada não é o fato de eu ser especial, mas é o fato de Deus estar presente. O que faz de um templo, de uma igreja, um lugar sagrado, não é o fato dele ter sido dedicado a Deus, mas é o fato de Deus se fazer presente no culto da igreja. Igreja, meus irmãos, como nós chamamos o templo, é só prédio. E se um dia não houver gente se reunindo em nome do Senhor, o prédio é só prédio comum. Porque o que santifica o lugar não é a sua construção especial. O que santifica o lugar não é a sua história especial. O que santifica o lugar é o fato de Deus estar presente. Moisés tira as sandálias dos pés. Por quê? Porque o lugar é santo. Deus está aqui. E a Bíblia diz que Moisés temeu olhar para Deus. Reverência. A pessoa que quer a intimidade de Deus precisa ser reverente, sensível e reverente. Por quê? Porque não se trata de uma banalidade. Não se trata de uma experiência corriqueira. Não se trata de uma amizade qualquer como aquela que a gente tem com um coleguinha da rua, ou com alguém do escritório, ou com alguém da própria igreja. A amizade com Deus não é como a amizade que nós temos nas relações sociais desse mundo. É totalmente diferente. Existem níveis de intimidade. Uma é a intimidade de um marido com uma mulher. Outra é a intimidade de um pai com o seu filho. Outra é a intimidade de um irmão com outro irmão. Outra é a intimidade de um irmão com um primo. Outra é a intimidade de alguém com um amigo da rua. Outra é a intimidade de um filho com o seu Deus. A nossa intimidade com Deus não nos permite abrirmos mão da reverência. Como disse Emil Brunner, o fim da verdadeira reverência é o fim da verdadeira religião. Quem não tem reverência diante de Deus não tem nada, nem conhece a Deus. Porque Deus é um fogo consumidor, nós somos a sarça. Deus é um fogo, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso, eu concordo com um grande pregador que eu ouvi há muitos anos e que disse o seguinte: Deus me chama de amigo, mas eu me reservo o direito de chamá-lo de Senhor. Deus me chama de amigo, eu o chamo de Senhor. Eu não o chamo de o cara lá de cima, eu não o chamo de o meu, eu não o chamo de você aí, eu o chamo de Senhor. Por quê? Porque Ele é o meu Deus. Ele não é um coleguinha. Ele não é alguém com quem eu faço piadas. Ele não é alguém com quem eu faço brincadeiras. Moisés temeu. O apóstolo Paulo temeu. O apóstolo Pedro temeu, Daniel temeu. Os grandes homens de Deus caíram prostrados diante da revelação do Todo-Poderoso. E nós hoje tememos diante do nosso Deus. Primeira lição, sensibilidade. Segunda lição, reverência. Terceira lição, disposição para servir a Deus. Eu preciso de disposição para servir. No texto, Deus diz para Moisés: eu tenho visto como meu povo tem sido maltratado no Egito. E eu quero enviar você para tirar o meu povo do Egito. Se você quer a intimidade de Deus, você precisa saber que Deus quer usar a sua vida. A intimidade não é apenas para que você desfrute de um ambiente de intimidade, mas é para que você seja um canal de bênção. Deus não é apenas um pai brincalhão, bonachão, que senta conosco no gramado para brincar conosco o tempo que Ele puder brincar conosco. Deus é aquele que nos envia a um mundo sofrido. Deus é um pai que dá tarefas para os seus filhos e que quer que os seus filhos, mais do que prazer, tenham consciência de serviço. Disposição para servir a Deus. Quem não tem disposição para servir
não pode desfrutar da intimidade de Deus. Porque a intimidade de Deus não é para alguns privilegiados, mas é para aqueles que estão dispostos a servi-lo com todo o coração. Moisés, eu não estou aqui nessa sarça por acaso. Eu não estou falando com você hoje porque achei bonita a cor dos seus olhos. Moisés, eu não estou aqui com você porque eu não tinha o que fazer. Moisés, eu não estou aqui com você porque você é melhor do que as outras pessoas dessa geração. Moisés, eu estou aqui porque eu venho trabalhando na sua vida ao longo desses 80 anos para que agora você possa ser um instrumento de bênção nas minhas mãos. E você vai tirar o meu povo do Egito. Que responsabilidade! Só na intimidade de Deus nós descobrimos a força, a importância, a profundidade da nossa responsabilidade. Quarta lição que nós aprendemos. Nós precisamos de motivação para a adoração. Se nós queremos a intimidade de Deus, nós precisamos nos lançar ao desafio da adoração. Veja o que Deus diz para Moisés: eu estarei com você, Moisés. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês me adorarão neste monte. E mais, isso será uma prova de que eu o enviei. Veja que coisa interessante. Deus fala essa frase depois de Moisés perguntar: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito? Todo adorador tem essa percepção de que não é ninguém diante dos propósitos maravilhosos de Deus. É do adorador saber-se indigno, fraco. Todo adorador que se acha muita coisa é adorador de si mesmo e não de Deus. Quando nós adoramos, meus irmãos, nós nos tornamos cada vez mais conscientes da nossa pequenez, da nossa fraqueza. A adoração não nos faz mais parecidos com Deus, ela revela o quanto nós somos diferentes de Deus. O adorador olha para Deus e vê beleza, maravilha, poder, graça, santidade, olha para si mesmo e vê miséria, pecado, distanciamento de Deus. O adorador sabe que é salvo pela graça. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com essa perspectiva contemporânea de que o adorador é uma classe especial de crente. De que o adorador, à medida em que adora, se torna mais parecido com Deus. Isso é heresia. O adorador não fica mais parecido com Deus, ele fica cada vez mais consciente da distância que há entre ele como ser humano pecador e Deus como um Deus lindo, maravilhoso, santo, pleno, justo, que tem atributos que nós não temos. Quem adora a si mesmo é Lúcifer. Quem se sente parecido com Deus é Lúcifer. Lúcifer pecou por se achar como Deus. E a tentação dele em relação a Eva foi tentar convencê-la de que em comendo o fruto ela poderia ser igual a Deus. Essa nossa sede por sermos igual a Deus é pecado. Eu sei quem eu sou. E sei que quando eu estou adorando a Deus, eu estou adorando totalmente outro. Calbart chamou a santidade de Deus de o fato dele ser totalmente outro. Ele não é como eu sou. E eu não sou como ele é. O que ele tem eu não tenho. O que eu tenho ele não tem. Por isso que Kierkegaard, no livro Desespero Humano, disse o seguinte: adorar, que também traduz crer, traduz que a natureza de Deus, ou melhor, traduz que o abismo entre a natureza de Deus e a nossa natureza humana é infinito. Infinito. A natureza de Deus e a natureza humana permanecem um abismo infinito. A diferença entre ambas permanece um abismo infinito. Por isso que Moisés pergunta: quem sou eu? Ele está diante de Deus. Isaías diante de Deus diz assim: ai de mim que vou perecendo. Pedro diante de Jesus diz: afasta-te de mim que sou pecador. João no Apocalipse diante do brilho de Jesus cai prostrado como morto. É uma perspectiva nova, não é? Que nós precisamos desenvolver para sermos adoradores. E quando Moisés diz: quem sou eu?
Deus diz: Moisés, você não é ninguém, mas eu estarei com você. Deus não diz: você é tudo, Moisés. Moisés, você é bom. Deus não reforça a autoestima de Moisés. Moisés pergunta: quem sou eu? E Deus não diz nada sobre Moisés. Não é Moisés que está no foco. Se Moisés vier para o foco, Deus sai do foco e o caminho da intimidade fracassa. Deus não diz para Moisés: você é. Deus diz: eu estarei com você. Você não é ninguém, mas eu estarei com você. E quando você tirar o meu povo do Egito, você vai me adorar com o povo nesse monte. Porque o sinal de que Deus libertou uma pessoa não é a libertação em si, mas é o fato daquela pessoa se tornar uma adoradora. Olha que lindo isso. A prova, Moisés, de que eu enviei você não é que você vai tirar o povo do Egito, mas é que você vai trazer o povo para me adorar nesse monte. Quando o milagre redunda em adoração, nós estamos no plano de Deus. Quando o milagre não redunda em nada, foi apenas um evento pontual na nossa vida, Deus não foi glorificado, então isso nada tem a ver com os propósitos de Deus. E por último, última lição que nós aprendemos nesse texto e nós já vamos orar. Nós precisamos, para desfrutarmos da intimidade de Deus, de sede do conhecimento de Deus. Sede do conhecimento de Deus. Moisés pergunta: qual é o teu nome, Senhor? As pessoas vão me perguntar, e eu também quero saber, porque eu também não sei. Quem és tu? E o Senhor disse: eu sou quem eu sou. Conhecer a Deus não é apenas saber seu nome. Conhecer a Deus não é apenas saber alguma coisa da sua palavra. Conhecer a Deus é conhecer a essência do seu caráter. É um caminho, é uma vida. Por que é que Deus não disse apenas meu nome é esse? Porque mais do que um nome, Deus queria que Moisés soubesse que Deus é quem Ele é. E para a gente conhecer uma pessoa, a gente tem que conviver com ela. Para a gente conhecer a Deus, a gente tem que andar com o Senhor. E o caminho da intimidade é o caminho da sede pelo conhecimento do nosso Deus. Eu quero orar com você. Pai, obrigado por essa noite, pela palavra que compartilhamos. A vida de Moisés é uma inspiração para a nossa vida. 40 anos de conforto, luxo, riqueza. 40 anos de um mundo girando ao seu redor. Depois 40 anos de anonimato, de distanciamento, de ver a vida como quem está de fora da vida. E aí então, uma nova fase de intimidade com o Senhor, de ser uma bênção nas tuas mãos, fazer diferença num mundo que precisa ser transformado pelo poder do Senhor. Faz-nos assim também, Pai. Nós que já passamos por tudo nessa vida, já tivemos a nossa fase boa, já tivemos as nossas lutas, mas não queremos nem fase boa, nem fase ruim. Queremos estar no centro da tua vontade. Porque não queremos que a nossa vida esteja no foco, mas sim a tua vida, no centro, guiando os nossos passos, orientando as nossas decisões, usando-nos para a tua glória. Dá-nos a tua intimidade, Senhor. Dá-nos sensibilidade para as tuas coisas. Dá-nos reverência diante dos teus mistérios. Dá-nos disposição para o teu serviço. Dá-nos motivação de adoradores. Dá-nos sede de conhecimento do teu caráter. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus.